Bem-vindo a todos, em nome do Senhor Jesus, a mais um programa Conhecendo Melhor a Palavra de Deus. Temos o privilégio e a alegria de poder compartilhar com todos, na presença do Senhor Jesus, sobre esta palavra maravilhosa que é a Palavra de Deus. Você é o nosso convidado, você, amigo e amiga, são os nossos queridos que poderão participar conosco nesse momento, conhecendo um pouco melhor a Palavra de Deus. E eu sei que você tem sempre um momento em que você tem aquela vontade de saber mais sobre Deus, não é verdade? Por isso é que nós temos aqui o nosso intuito, o nosso objetivo, de passarmos um pouco de conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos sobre a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Amarildo e eu quero deixar com você uma palavra neste dia, uma palavra que você vai sentir que é uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que Deus tem preparado para você. Abra o seu coração nesse momento, abra a sua vida, deixe o Espírito de Deus falar com você e você com certeza vai poder ser beneficiado por esta palavra. Que você possa, junto conosco, meditar nesse instante. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo de número 4, eu queria ler alguns versículos desse texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, e depois nós estaremos falando algumas coisas a respeito desse texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Esse é o nosso tema nesse dia. Era necessário passar por este lugar. E eu sei que este lugar, esta Samaria agora, nós transportamos ela, transliteramos ela para a nossa vida, para os nossos problemas. E era necessário passar, porque nós estávamos ali e precisamos entender o projeto da vida de Jesus. Jesus sempre nas suas manifestações era sempre acompanhado por muitas pessoas. Nós vemos isso em todo o seu ministério, desde que ele iniciou seu ministério com 30 anos. Jesus sempre teve muitas pessoas. E a gente sempre compartilha que algumas delas vieram por interesse próprio, outras por curiosidade, outras por alguma questão de apenas de conhecimento, outras por buscarem alguma coisa, benefício próprio, e aqueles que acompanhavam a Jesus por questões de amor, por temor, por sentimento mesmo, sabendo que ele era o Filho de Deus. E se nós fizéssemos uma pergunta agora, qual tipo de pessoa seria você se estivesse naquele lugar? Ou qual tipo de pessoa é hoje você com respeito a Jesus? Você é aquele que apenas olha, contempla e deixa passar como se fosse um indigente, como uma pessoa qualquer? Você é aquele que busca Jesus só na hora das necessidades, nos problemas, das dificuldades? Você é aquele que busca Jesus por curiosidade? Ou você é aquele que busca Jesus por amor, por respeito, por temor? Então vejam que essas são algumas das pessoas que buscavam a Jesus naquela época. Mas nem todas as pessoas tiveram oportunidade de encontrar com Jesus. Muitas delas não chegaram, nem conheceram a Jesus. E nós vemos um texto que nos dá um pouco dessa definição desta cidade chamada Sicar. Sicar ficava numa região montanhosa no território de Israel, mais detalhadamente na região da Samaria,
onde a tribo de Efraim, filho de José, herdou essa terra, e era uma terra muito árida, muito seca. Não é, até hoje, considerado um deserto, e uma região montanhosa, então de difícil acesso. Praticamente, só quem habitava naquele lugar que conheciam aqueles territórios e que iam para lá. Mas outras pessoas quase não iam. Por quê? Porque era um lugar totalmente de difícil acesso. Então agora você coloque-se na situação de Jesus e veja que Jesus estava tendo problemas com os fariseus ali na região da Judéia, e ele com esse problema ele começou a ser confrontado como se fosse um problema muito sério, na verdade. A gente vê isso daí muito frequentemente. Pessoas discutem por coisas bobas, mínimas coisas, discutem, criam-se problemas seríssimos, pessoas morrem por causa de assuntos, e não estou falando somente da igreja, da religião. Nós vemos hoje um grande problema no meio futebolístico. Torcedores que se degradeiam, que parecem gladiadores de uma arena, por causa de um clube, por causa de um time de futebol. Quantas pessoas pedem a amizade, eles pedem amigos, queridos, pedem irmãos da própria família, ou casamentos que são desfeitos, e pior de tudo, chegam a matar por causa do clube de futebol. Coisa mais assim, demoníaca, satânica. E a gente vê também no seio da igreja pessoas que brigam por isso, por aquilo, por questões tão pequenas aos olhos de Deus, não é verdade? Nós vemos isso no decorrer do estudo, vamos falar um pouco mais sobre isso. Pessoas que se julgam senhores da verdade e não aceitam a resposta à posição de outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus é soberana. Para mim, a palavra de Deus é única. Então, pessoas, eles podem manipular, doutrinar do jeito que eles querem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz uma coisa. E se você notar bem o texto, no versículo chave da nossa pregação, e era necessário passar pela Samaria, ou por Samaria, e é o nosso tema, e é necessário passar por este lugar, ali no versículo de número 4, o contexto geográfico, a situação geográfica não lhe permitia isso a Jesus. Não era necessário. Não era necessário Jesus ir para aquele lugar. Por quê? Porque olhando o mapa do território de Israel, existiam duas localizações, ou duas estradas, que eram favoráveis para a pessoa se direcionar, tanto saindo da Judéia para a Galileia, do sul para o norte, como do norte para o sul, da Galileia para a Judéia. E haviam dois caminhos. Um deles era junto ao mar, ao Rio Jordão. Era o caminho do Rio Jordão, era um trajeto fácil, com muitas árvores, com um caminho, um acesso tranquilo, e era um caminho praticamente que todos os judeus faziam quando saíam de Jerusalém ou do sul da Judéia e iam para a Galileia. Ou o caminho mais cômodo, mais gostoso, mais fresco, mas mais perigoso, que era pelo Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo, que nós conhecemos hoje, que saía, ali passava pela região de Caná, descia o monte, as montanhas da encosta do norte, e desciam pelo mar, beira-mar, pela praia praticamente, até chegar no território da Judéia, passavam pelo Monte Carmelo. E todo esse território, esses dois caminhos eram frequentemente utilizados pelas pessoas. Pelo mar era mais perigoso, havia mais bandidos, por causa do fácil acesso de bandidos pegarem os seus barcos e fugirem. Mas Jesus não se preocupou com esses dois caminhos naquele momento, e foi pelo território da Samaria, entrando nesta cidade chamada Sicar. Samaria foi uma cidade comprada por um judeu chamado Semer. Ele comprou um monte, o monte naquela região era o Monte Gerizim, e naquele local
por causa quando o povo retornou do cativeiro babilônico, e eles casaram com as mulheres astoditas, amonitas, moabitas, enfim, todas as mulheres de não pertencente ao povo de Israel, os sacerdotes exigiram que esses homens deixassem o território de Israel com suas mulheres ou mandassem embora as mulheres. Então eles não aceitaram isso, pegaram as suas mulheres, as doditas, amonitas, moabitas, árabes, enfim, todas que não eram judias, pegaram as suas mulheres, os seus filhos, e foram embora, indo para Samaria, e foram habitar nesta região de Sicar. Então eram denominados, os samaritanos, meio-judeus. Eles não eram considerados pelos judeus como uma raça pura. Aliás, eles eram considerados desprezíveis aos olhos dos judeus. E com tudo isso, com toda esta ação, o texto nos diz que era necessário passar por este lugar. Mas por que era necessário? Em primeiro lugar, Jesus queria demonstrar o seu sentimento de busca ao desprezado. De busca ao desprezado. E vejam que quando eles chegam naquela cidade, eles estavam ali, os 12, e de repente Jesus diz àqueles homens, aos seus discípulos, vão até a cidade e vão buscar pão para mim. E os discípulos deixaram Jesus e foram buscar pão na cidade de Sicar. E o texto nos fala que a hora era mais ou menos meio-dia. Era quase a hora sexta, diz o texto. Então aqui nos refere à hora do meio-dia. Era o momento do sol a pique, o calor escaldante, o calor infernal, como a gente pode dizer. E Jesus senta à beira daquele poço para que pudesse pegar um pouco de água para se refrescar. Mas no seu intuito, a preocupação de Jesus não era matar a sua sede, saciar a sua sede. Não era buscar aquilo que ele precisava, mas era saciar a sede de alguém que precisaria e que ele sabia exatamente que viria para aquele local. E isto aconteceu. Quando Jesus chega naquele lugar e senta-se ali naquele poço na qual Jacó havia dado a seu filho José, e já cansado por isso, versículo 7 nos diz que veio uma mulher samaritana. Agora preste bem atenção, você que está nos vendo, preste bem atenção, naquele momento, ao meio-dia, calor escaldante, vem uma mulher buscar água. E por que aquela mulher veio sozinha? Porque aquela mulher era uma mulher desprezada pela sociedade samaritana. Era uma mulher que tinha um sério problema. Uma mulher que, no seu habitat, ela vivia com uma necessidade. E pela sua necessidade é desprezada por outros. Sabe quando a pessoa quer satisfazer o seu desejo pessoal, mas o seu desejo atrapalha e causa problema na situação para outros? E a tal ponto que os outros querem, acabar com a sua vida. E para acabar com a sua vida, nada melhor do que destruí-la ou difamá-la. Então, para ela não sentir-se mais humilhada do que ela era, o que ela fazia? Ela esperava que todas as pessoas pegassem água para as suas ovelhas, para os seus camelos, para os seus jumentos, para si próprio, levassem para casa toda a água naquele período entre as 7 até mais ou menos as 10, 11 horas da manhã. Quando todas as pessoas já fartaram de tudo aquilo, já naquele calor escaldante, a partir das 11 horas, onde ninguém mais saía de casa, ficavam intocados por causa do calor de quase 50 graus, aquela mulher foi até aquele poço para buscar água, porque ela sabia que não haveria ninguém ali. Não haveria nenhum pastor com as suas ovelhas, não haveria nenhum homem pegando água, não haveria nenhuma mulher pegando água para lavar suas roupas. Ela estaria sozinha. E isso ela fez porque ela sabia que ela tinha feito alguma coisa e ela tinha medo das pessoas difamarem e matá-la. E foi nesta ação de desprezo pessoal que ela sentia e que havia na sua vida que ela foi buscar água para si. E com que ela dá de cara naquele momento? Ela dá de cara com uma pessoa, ela encontra-se com Jesus.
E Jesus sabia muito bem que aquela mulher viria naquele momento, porque ele é Deus. Esta era a ação dele, a necessidade. Uma pessoa desprezada precisava encontrar alguém que não a desprezasse, que não desse um rosto de lado, ou não virasse as costas para ela, mas que viesse com um coração sincero, de bom grado, buscando uma ajuda para lhe proporcionar uma solução. E aquela mulher chega e Jesus já mais que de pronto, já diz uma palavra para ela. Ele, logo que de prontidão, Jesus diz a ela, dá-me de beber. Puxa, conversa. Que era proibido uma mulher conversar com um homem. E Jesus, sabedor de todas essas leis burocráticas que emperravam e que matavam as pessoas, Jesus quebra esse preconceito de sentimento de desprezo que ela tinha. Jesus quebra isso. Ei, eu quero beber, eu quero água, me dá um pouco desta água. E a mulher vendo tudo isso, já começa a preocupar-se com essa situação. Por quê? Porque ela era presa a uma situação muito difícil, criada pelos homens. As tradições matam as pessoas. E em segundo lugar, era necessário Jesus passar por esse lugar para que ele pudesse demonstrar que as tradições humanas deveriam ser rompidas. As tradições dos homens deveriam ser rompidas, deveriam ser quebradas. E aquela mulher se sente escravizada por isso, por essa situação. Ela se sente tão assim amedrontada com isso, que ela diz uma resposta quando Jesus pede água. Ele não perguntou nada para ela, ele falou assim, dá apenas de beber. Porque ela veio com sua aparelhagem, ela veio com seu balde, com sua corda, ou alguma coisa, ela trouxe para pegar a sua água. Ela veio preparada para buscar somente água. E Jesus não tinha nada para pegar água, por isso que ele pede para entrar. Ele usou uma estratégia, uma oportunidade para conversar, para quebrar um preceito que ela mesma estava sendo escravizada, como ela diz no versículo de número 9, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Por quê? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O senhor é judeu, como é que o senhor conversa comigo? Uma barreira quebrada. Porque os homens, se tivesse algum homem judeu ali, jamais conversaria com aquela mulher com palavras de acalanto, de alento, de amor. Conversaria com coisas pesadas. Isso visivelmente. Porque no esconder-se do dia, provavelmente esses homens que eram com ela tudo, que eram homens severos, procuravam para terem casos com ela. Vejam quanta hipocrisia, na verdade. Então, às vezes as pessoas criam até esta tradição de coisas, mas elas são as primeiras a quebrar essa tradição da graça, do amor. Elas não têm a compreensão, o sentimento. E Jesus demonstra a ela essa necessidade, e demonstrando essa necessidade de que tradições fossem quebradas, essas tradições precisavam cair por terra. E para cair essas tradições por terra, haveria uma necessidade. Quando ela disse, Jesus respondeu, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. E você não mais teria sede. Mas ela não consegue entender ainda. Ela estava num âmbito, ela não estava vivendo num âmbito tão da sua grilhões e cadeias das tradições humanas, que o projeto de Deus ainda não foi claro aos olhos dela.
E ela faz uma resposta, mas espera aí, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, você terá a água viva? Onde tens a água viva, Senhor? O senhor não tem uma corda, o senhor não tem balde, o senhor não tem nada. Como é que o senhor tem? Ela estava numa atmosfera, a atmosfera dela era abaixo da atmosfera que Jesus estava propondo para ela. Porque, na verdade, ela estava sempre vivendo com os homens ao seu redor, e os homens queriam algo sempre em troca. Os homens diziam para ela: eu te dou dinheiro, você dá o teu corpo. Veja que coisa maléfica, coisa maldita, a prostituição, uma troca de valores que era dada. Mas Jesus disse para ela: se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e tomaria da água e nunca mais você teria sede de novo. E ela não consegue entender. Mas como, Senhor? Como? O senhor está dizendo para mim que eu tenho que... Mas não estou entendendo. O senhor não tem balde, o senhor não tem corda, o senhor não tem nada. Uma terceira coisa que nós vemos que é necessário Jesus passar por aquele lugar. Primeiro, para demonstrar o seu sentimento de busca ao desprezado. E segundo, para demonstrar que as tradições humanas deveriam ser rompidas. E terceiro, para demonstrar que é possível a libertação, por maior que seja o teu problema. E nós vemos isso logo ali no versículo de número 14, quando Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora sim, agora Jesus desce no ponto dela para ela entender, como se dizendo: minha filha, entenda uma coisa, a água que você está tirando aqui, você tira, leva para a tua casa, vai ser o suficiente para hoje, durante todo o dia e durante toda a noite. Amanhã, ao meio-dia, você vai ter que voltar aqui, fazer o mesmo ritual, a mesma cerimônia, tudo de novo, não é verdade? É verdade, Jesus. Pois eu quero dizer para vocês que a partir do momento que você tomar na água da vida, você vai se tornar uma pessoa diferente, transformada, a tal ponto que a sua vida será mudada, que você não precisará mais vir buscar a água aqui ao meio-dia, você vai poder buscar a qualquer hora. Porque você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade vos dará uma nova vida, um sentimento de nova vida. E então ela diz o seguinte: Senhor, então dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Mas Jesus não disse isso para ela. Jesus disse para ela que ela teria que buscar a água, mas a água da eterna, a vida eterna, era uma água que saciaria o seu anseio interior. Seu anseio interior que era o problema. Por isso que ele foi até ali, que era necessário ter um encontro com aquela mulher. E quando ele vai mostrar para ela o seu anseio, a sua necessidade, ele vai no versículo seguinte, para dizer: o teu anseio, a tua necessidade é diferente daquilo que eu estou te oferecendo. Quer ver de uma coisa? Versículo de número 15. Vai e busca o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Por isso que eu estou sozinha aqui no poço. Por isso que eu venho essa hora. Por isso que eu não tenho alegria na minha vida. Por isso que eu estou cansado da vida. Em síntese, essa expressão que ela diz a Jesus no versículo 17: não tenho marido. Tudo isso estava estampado no rosto daquela mulher, uma necessidade, alguém que precisava suprir não somente a parte externa da sua vida, mas a parte interna do seu coração. Um amor que fosse verdadeiro, sincero, sem hipocrisia, um amor que jorrasse para ela todo o sentimento de vida. E Jesus diz: bem disseste, não tenho marido,
Porque teve 5 maridos e o que você tem não é teu marido. Você está vivendo uma vida de adultério, pecaminoso, uma vida de destruição. Você precisa transformar a sua vida. E você provar da água da vida, com certeza, você nunca mais vai precisar vir aqui com medo, com angústia. Por quê? Porque você vai sentir o amor de Deus, você vai experimentar toda esta vida. E isso pode mudar o coração daquela mulher. Se você ler o texto depois em casa, mais tranquilo, nesse capítulo 4, você vai ver como esta mulher pôde ser transformada, como ela pôde sentir a graça de Deus, o amor de Deus, e como Deus agiu na vida daquela mulher. Veja o que aconteceu no versículo de número 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. E disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, que nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Veja por que Jesus teve que passar por aquele lugar. Veja por que era necessário passar quando ele passou por aquele lugar. Uma mulher aflita, necessitada, angustiada, uma mulher que precisava de algo especial, ela encontrou. E quando ela encontrou aquela água que saciou a sua sede, ela foi para as pessoas e disse: eu encontrei agora o verdadeiro Messias, eu encontrei agora o verdadeiro Filho de Deus. E eles creram na palavra porque viram. Vejam a diferença de uma prostituta com uma mulher salva. Veja quanta diferença de alguém que vive no pecado e alguém que vive na graça, que é transformado por Jesus. A conduta é diferente, a palavreada é diferente, o viver é diferente, o modo de agir é diferente. Por isso que muitas vezes Jesus precisa ter um encontro mesmo sério com as pessoas e precisa ter a sua mudança séria. E Jesus precisa passar pela tua vida, precisa passar pelo teu lar, precisa passar pelo teu coração, precisa passar no teu trabalho, precisa passar na tua escola. Gente, veja onde Jesus precisa passar para você poder entender isso. Nós vivemos dias em que as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis, parece que o Evangelho está perdendo o valor, e o Evangelho não está perdendo valor por causa da palavra dele, não, por causa da Bíblia. O Evangelho está perdendo valor por causa das pessoas. Pessoas estão mais arraigadas às tradições, ao sentimento de discutirem coisas. Se pode, se não pode, se faço, se não faço, se devo, se não devo. Enquanto esquecem que a graça de Deus, ela veio para os necessitados, para mim, carente, e preciso desse amor, para você, para sua família. Como é importante Jesus estar presente. Não fique discutindo com Jesus. Não fique colocando empecilhos. Não fique colocando tradições humanas, barreiras. Abra o seu coração, ele te conhece. Ele sabia muito bem que essa mulher tinha 5 homens e que ela tinha não era marido dela. Ele sabia exatamente quem ela era e por que ele estava ali naquele momento. Veja que no pior momento do dia, Jesus estava ali esperando ela vir. Então, Jesus, ele sempre nos espera quando estamos passando por um momento muito difícil. Ele estará sempre nos esperando, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou aqui para te ajudar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus possa mostrar
para você. Leia todo esse capítulo 4, ou melhor, do capítulo 4, versículo 1 a 42. Você vai ver toda a história, como um desenrolar. Agora, se você leia, depois escuta de novo a pregação, ela está lá gravada, vai ficar gravada no blog Viver na Vida Feliz. E você vai poder entender melhor. Talvez você não consiga entender, na verdade, a gente não consegue entender a princípio, no momento, aquilo que Deus faz conosco. Mas depois a gente vai começando a entender o seu projeto. E vai começando a descobrir as coisas importantes para Deus. Aquilo que é importante para Deus e aquilo que não é importante. E aquilo que não é importante temos que deixar. Sabe? Muitas vezes a gente fica com picuinhas e coisas bobas que nos impedem de recebermos a graça de Deus. Você já imaginou se aquela mulher ali chegasse naquele poço e Jesus não falasse com ela? Ela não ia falar com Jesus, jamais. E Jesus tomou a frente. E foi ali naquele conversa, naquele bate-papo gostoso. Coisas que, vejam, que da água, na conversa da água, Jesus puxou para o problema, o pecado que ela vivia. E libertou aquela mulher. Ele te conhece. Ele sabe muito bem o que você precisa. E sabe que eu preciso. Porque foi Ele que me criou. Foi Ele que nos fez. Que Deus derrame a paz, a graça e o amor sobre o seu lar. Estamos aqui, firmes com o nosso projeto, conhecendo melhor a palavra de Deus. Nós estamos também com o chat. Nós vamos tentar fazer um chat durante a semana, onde as pessoas possam enviar-nos perguntas, ou ao vivo. Estarei respondendo perguntas ao vivo. Se você tem alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade, possa Deus mostrar para você. Tenha vergonha, não. Fala conosco. Estaremos aqui prontos para te ajudar. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. É o que desejo eu, pastor Amarildo, para a sua vida. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Deus, obrigado por este momento, pela tua palavra, pela vida que o Senhor tem transformado no nosso ser. Coisas, ó Deus, que nós, como seres humanos, jamais conseguiríamos. Mas o Senhor tem o poder para isso. Obrigado, Deus, que esta palavra alcance o coração das pessoas necessitadas. Que elas possam, como a mulher samaritana, desfrutar das bênçãos da presença de Jesus e colocar diante dele todos os seus problemas. Porque ele é o único capaz de resolvê-los. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Tenham todos um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.